Você já parou para pensar como um clube de futebol que lucra centenas de milhões de reais por ano consegue chegar à beira da falência? No futebol de hoje, o amadorismo e a vaidade de alguns diretores são mais destrutivos do que qualquer rebaixamento em campo. Hoje vamos analisar uma das piores gestões de futebol recente. Vamos entender os bastidores, os calotes e as decisões criminosas que quase destruíram o Sport Clube Corinthians. Você está no canal Transferban. Não esqueça de me seguir. Então, bora pro vídeo. Para entender o tamanho da dívida do Corinthians, nós precisamos voltar no tempo e ir direto na raiz do problema, que foi a engenharia financeira por trás da Neoquímica Arena. O pior erro de gestão do clube aconteceu na transição das eras políticas, lideradas pelo ex-presidente André Sanches. O estádio foi construído para ser o maior orgulho do clube, mas o contrato assinado com a Caixa Econômica Federal e a construtora virou uma armadilha mortal para o fluxo de caixa. A obra começou orçada em cerca de 800 milhões de reais, mas com os aditivos, juros contratuais, atrasos e correções bancárias, o passivo do estádio explodiu. No balanço atualizado consolidado do clube, a dívida apenas da Arena Corinthians representa mais de 640 milhões de reais isolados. O desastre real dessa gestão é que o Corinthians se obrigou a destinar praticamente 100% de todo o valor arrecadado com ingressos, bilheterias e camarotes diretamente para um fundo imobiliário para pagar a arena. O clube passou mais de uma década jogando em um estádio lotado, sem ver a cor do dinheiro da arrecadação em campo, assim sufocando o caixa básico e abrindo um buraco para as contas do clube dispararem de forma crônica. Tá, mas aonde foi parar o resto do dinheiro? E é aqui que o amadorismo das diretorias se transforma em crime contra o patrimônio do clube. O Corinthians passou anos executando um erro geral de gestão: contratar jogadores medianos a preço de ouro e oferecer salários milionários sem qualquer critério técnico. E um dos casos mais revoltantes é o do Luan, que foi contratado em 2020. O clube pagou 29 milhões de reais por metade dos seus direitos econômicos e ainda aceitou pagar um salário fixo de 800 mil por mês. E aí você me pergunta, qual foi o saldo disso? 4 anos de vínculo, apenas 11 gols marcados e ainda passando meses afastados por estar treinando separado, sugando quase 10 milhões por ano sem nem pisar no gramado, até o jogador sair de graça, deixando prejuízo total de 60 milhões de reais. E já não sendo suficiente, a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves repetiu o erro, contratando o paraguaio Matias Rojas. Ele chegou recebendo salários altíssimos, não rendeu, o clube deu um calote nos seus direitos de imagem e o jogador simplesmente abandonou o time e processou o Corinthians na FIFA. Isso gerou uma cobrança de mais de 40 milhões de reais aos cofres do Corinthians. Mas se formos falar de desperdício, a lista é inacreditável. Jogadores como Júnior Moraes, contratado com salário astronômico e que fez apenas um gol, Jonathan Cafu, que jogou pouquíssimas vezes, mas gerou anos de custo salarial e empréstimos subsidiados, e o histórico caso de Alexandre Pato, onde uma cavadinha e um pênalti jogou mais de 40 milhões de reais diretamente na lata do lixo. Esses foram recursos vitais queimados com ativos que não trouxeram retorno esportivo. Se você sonha em ganhar dinheiro com a internet, eu te apresento o curso do Peter Jordan. Foi esse curso que abriu minha mente e fez o canal Transferban estar de pé. Se você tem interesse, adquira agora no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Agora, se você acha que o rombo de 2 bilhões de reais que o Corinthians deve já é assustador, é porque você ainda não viu as dívidas paralelas que o Sport Clube Corinthians tem com empresários. O Corinthians transformou sua folha em refém de intermediários do mercado da bola. O Corinthians acumula mais de 217 milhões de reais devidos puramente a agentes de atletas. E o escândalo jurídico mais agressivo envolve o super empresário Carlos Leite. Ele foi à justiça cobrar o Corinthians pelo acúmulo de comissões não pagas por transações de jogadores como Fagner, Cássio e Renato Augusto. A cobrança de Carlos Leite ultrapassa os 80 milhões de reais à vista, devido às cláusulas contratuais de juros que chegam a 2% ao mês. E esse modelo de calote gerou consequências financeiras devastadoras na FIFA. Por não pagar comissões e repasses de contratações, como as de Charles ou Thales Magno, o Corinthians acumulou 4 transferbans simultâneos, sendo proibido legalmente de registrar novos jogadores na janela de transferência, tendo que fazer empréstimos bancários de emergência para não travar totalmente o departamento de futebol.
Mas o ápice do colapso institucional do Corinthians saiu dos cadernos de esporte e foi parar nas páginas policiais do país. A chegada da gestão do presidente Augusto Melo prometia uma era de transparência absoluta, mas o que o clube colheu foi o maior escândalo de mídia dos últimos anos. Vocês lembram do caso Vai de Bet? O Corinthians havia fechado o maior contrato master da história do país com casas de aposta, mas investigações profundas da Polícia Civil e do Ministério Público revelaram um suposto esquema criminoso nos bastidores. Foi descoberto que parte do dinheiro pago pelo Corinthians para a empresa intermediária do contrato foi repassada diretamente para contas de empresa de fachada, as famosas laranjas, com sérias suspeitas de lavagem de dinheiro e ligação a facções criminosas. O escândalo estourou de tal forma na mídia que a Vai de Bet acionou a cláusula de rescisão imediata por quebra de compliance corporativo, rasgando o contrato e deixando um rombo milionário nas receitas planejadas do clube. A crise de corrupção levou o Ministério Público a denunciar criminalmente o presidente Augusto Melo e alguns ex-diretores por associação criminosa e furto qualificado, empurrando o Conselho Deliberativo a votar o processo de impeachment definitivo do presidente, destruindo totalmente a credibilidade de mercado da instituição. E a conclusão é que o tamanho de uma torcida e a história de uma camisa gigante não conseguem salvar o clube gerido de uma forma amadora, que hoje é refém de empresários e está afundado em escândalos políticos há mais de 10 anos. O calote institucionalizado cobra o seu preço com juros. Mas, na sua opinião, qual desses escândalos ou contratações foi o verdadeiro golpe de misericórdia na saúde do Timão? Comenta aqui embaixo, deixe seu like para apoiar e siga o canal do Superban. Valeu!